Então, meu povo, vamos lá. Monarca censurado, comunista regulando a mídia e Maduro querendo união. Vamos ver que ele vai falar dessa vez. Eu vou acelerar porque eu não aguento o Rafael falando muito tempo, não. Desculpa. Sexta-feira 13 rendeu, hein? Você tem Monark banido do Twitter por sigilo, ninguém sabe realmente, mas o Alexandre de Moraes mandou derrubar. Flávio Dino, ministro da Justiça, falando que vai enviar um projeto de regulação de internet e redes sociais. Você tem agora piadista pode ir pra cadeia e Maduro fazendo um discurso pra vamos juntar Brasil, Argentina, Colômbia, Rússia, China, vamos fazer um bloco aqui, tudo. E ainda não chegamos na metade de janeiro. Assim, faltou aviso, faltou. Em algum. Os caras o tempo todo falaram que iam fazer isso. O Lula ia se abraçar com o ditador todo mês. Todo mês tinha alguma foto dele com algum ditador. Não, mas isso é democrático, não. Mas poxa, gente, o que você não. O Lula e o PT abertamente falam que o impeachment aconteceu por causa da imprensa. Não foi por causa da corrupção, não foi por causa da fraude das contas, não sei o que. Não. Fraude das contas, Rafael. Eu vou ter que mostrar. Hoje na live eu já mostrei. Vamos lá. Fraude nas contas. Fraude nas contas. Papo lúcido. Aqui, ó. Fraude nas contas. Fraude nas contas. Fraude nas contas. Fraude. Fraude. Virou jurista. Virou jurista. Foi porque eles não conseguiram contar a versão deles na imprensa, porque a imprensa fascista foi junto com o golpe. Mas não, Lula vai dar certo. Lula censura? Não. O Alexandre de Moraes fez de tudo. Ele tem um inquérito onde ele é vítima e juiz. O cara. Aonde, Rafael? Qual página do inquérito ele é a vítima? Me dá a página do inquérito. É simples. Esse tipo de inquérito, se eu não me engano, esses inquéritos que o Alexandre de Moraes está guiando, eles são públicos, tá? Me dá a página. Qual página do inquérito? Você só pode ir lá consultar, tá? Vai lá, me dá a página. O STF e o Tribunal Superior Eleitoral estavam proibindo chamar o Lula de ladrão. Não pode falar que o Lula é ladrão. Mas não, é só por causa. É só durante a eleição, gente. Não. Que? Liberdade de expressão não está sob ameaça no Brasil. Um monte de gente. Rafael, liberdade de expressão? Eu vou fazer só uma pergunta pra você então. Cadê a minha liberdade de expressão com você? Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Por que você me bloqueou então? Cadê a minha liberdade de expressão de discordar de você? Não é você que adora falar que as pessoas têm que ter a liberdade de expressão total por completo? Cadê a minha? Hein? Ou a liberdade de expressão só vale quando é pra você e aqueles que concordam com você? Hein? É essa a liberdade de expressão que você quer? É canalha demais, velho. Se recusou a ver todos os sinais na cara de todo mundo. E Lulou. Agora estamos aqui. E ainda tem um tipo especial de ser humano que ainda comemora a censura. Pô, o Monark foi censurado, ele caiu. Comemoro mesmo. Comemoro pra caralho. Olha só, né? Uma grande personalidade da internet que fala o que ele pensa foi derrubada pelo Estado porque ele incomodou pessoas. Vamos comemorar. E a gente de esquerda, tipo, mano, é animal de esquerda comemorando que o poder do Estado foi lá e reprimiu alguém. O nível de estupidez desse pessoal da esquerda é tal que tinha um cara com uma foto do Malcolm X no Twitter defendendo censura. O cara tá com uma foto do Malcolm X defendendo um juiz branco que tá censurando em nome da defesa do Estado. Papapá. Pera aí, agora a etnia importa. Você sabe que o Malcolm X ele era comunista, né? Você sabe disso, né, Rafael? Ou não preciso de lembrar. Malcolm X, ele tinha, se eu não me engano, ele tinha ligação com os Panteras Negras, ele tinha alguma ligação com a galera que funda os Panteras Negras, eu não lembro direito. Vale lembrar esse ponto. A galera adora citar esses caras e apagar a parte que os caras eram comunistas. Pega o Martin Luther King, apaga a parte quando ele radicaliza pro lado do sindicalismo ali, apaga. Só lembra da questão da luta racial. Tá ligado? Porque é assim que essa galera debate.
Quando usa uma fonte real, recorta a fonte da parte que interessa e coloca, né? O que o Monark fez foi crime. Eu posso te dar inúmeros. Inúmeros crimes que ele cometeu. Ele já era pra ter sido preso antes. Naquela fala aberrante que tirou ele do Flow Podcast. Ali ele era pra ter sido preso. Ali. Mas por que ele não foi preso? Porque ele é branco. É de uma burrice desse pessoal que é um negócio, assim, impressionante. Claro, você tem um lado burro e você tem um lado Só um detalhe, só um detalhe. Ele fala isso, não, porque a gente é burro, que não sei o quê. Se fosse na União Soviética, Rafael, o monarca estaria preso, porque fascismo na União Soviética era considerado crime. Nazismo na União Soviética era considerado crime. Você sabia disso, Rafael? Você sabia dessa parte? Se você fosse um nazista dentro do regime da da União Soviética, você era preso. O monarca dentro da União Soviética ele estaria preso. Porque é crime o que ele cometeu. É crime, é simples de entender. mau caráter, né? Vamos separar as coisas. Mas tá, indo aos lados mau caráter, deixa eu começar pelo que vocês não estão, talvez, sabendo ainda. Foi sancionada uma lei que equipara injúria racial a crime de racismo. Aí você fala, ah lá, ó, a prova de que todo libertário é nazi-fascista, ele vai falar que ele é a favor do racismo. Você pode ter certeza que eu vou querer falar isso. O que a lei de fato diz quando você lê o texto? O crime de injúria vai ser equiparado ao de racismo, se tornando, portanto, imprescritível. E dentro dessas coisas, tem agravantes de pena ali dentro. Por exemplo, se a injúria for feita por raça, por etnia, por origem, etc., for feita num ambiente de descontração. Então, o comediante, se ele fizer uma piada e tudo mais, pode responder por isso e ter a sua pena agravada. Do que eu entendi aqui, 2 a 5 anos, mais 50% em cima com esse agravante. Ou se eu entendi errado, e na verdade 1 a 3, e quando você agrava é 2 a 5, eu não sei exatamente qual que é a conta aqui. Vamos fazer o seguinte, tem uma ideia melhor. Muito melhor. Congresso, equiparação de injúria racial ao racismo. Agora a injúria terá o mesmo peso do racismo. A lei está em conformidade com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que havia afirmado o entendimento de equiparar a injúria racial ao crime de racismo, considerando imprescritível, explica Ricardo. Papapá, papapá. Tá, mas aqui não tem o porquê. Eu quero saber o porquê. STF equipara. Isso aqui deve ter, né? Papapá. Em 20 de novembro, o relator do caso Edson Fachin votou pela equiparação de injúria racial, artigo 440, parágrafo 3 do Código Penal, ao crime de racismo. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar a lei do racismo e vamos ler ela aqui. Vamos lá. Planalto. Planalto. Serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 2 vetado, então ele não vale. Aí vem embaixo. A injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência racional. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas, ou seja, quanto mais pessoas tiver, maior é a pena. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Não, calma aí. Beleza, olha lá. Impedir ou obstar o acesso a alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo único. Incorre a mesma pena para quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. Artigo 4º. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor, ou por práticas resultantes do preconceito de decorrência ou origem nacional étnica. Tá ligado? Aí, por exemplo, aqui na frente tá vendo, inclui e tal, aí cada lei tem a sua redação prescrita, mas até agora eu não tô vendo nada disso que ele tá falando. Tá ligado? Deixar de concorrer equipamentos necessários, emprego, papapá, impedir a ascensão funcional do empregado obstante, proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, ficará sujeito a pena de multa, recurso impedido, não tem nada disso que ele tá falando. Tem nada disso.
Tá ligado? Impedir acesso a recurso de atendimento, impedir acesso, recusar atendimento em salão de cabeleireiro, estabelecimentos esportivos, restaurantes, bares, confeitarias, hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. E aí, no caso, a lei tem que vir assim, ela tem que tipificar cada coisa para conglomerar toda a questão do preconceito, né? Acesso a transportes públicos, acesso a entradas sociais, né? Ou obstar acesso a algum serviço de qualquer forma no ramo das Forças Armadas, por qualquer meio ou forma, não tem nada que ele está falando. A parte do comediante não tem. Tá vendo como é que você pega a pessoa na mentira? Não tem. Tá ligado? Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propagandas que utilizem da cruz suástica. Opa! Monarca fez coisa parecida, tá? Ou gramada para fins de divulgação do nazismo. Tá aqui, ó. Monarca se enquadra nessa lei fácil. E aí? Como é que fica ideias radicais? Tá ligado? É simples. Quando você pega a pessoa falando, tal lei, bate o parágrafo da lei no Google e lê. Isso aqui, gente, ó, antes que eu me pergunte, qual que é a fonte disso? Presidência da República. Olha aqui, olha que lindo. Tá ligado? Mas eu também não me sinto na obrigação de saber a conta. A lei é 14.000 de 11 de janeiro de 2023. Tá, vamos olhar essa lei então. Já que é isso, já que eu tô olhando a lei errada, vamos olhar essa lei. Planalto 2023. Vamos ver aqui. Vamos lá. É esse artigo aqui, é esse artigo. Vamos lá, vamos tudo então. De 1999, então, é esse artigo aqui, ó. Na interpelação desta lei, o juiz considerar como discriminação qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários por causa de constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia. Cadê a parte que ele está falando? É simples, cadê a parte que ele está falando? Tá aqui a lei, gente. Tá aqui a lei, ó. Fonte. Tá aqui, ó. Subchefia para assuntos jurídicos. Tá aqui, ó. Cadê? Crimes previstos pela lei terão. Mudança do caput. Lei, decreto, papapá, Código Penal passa a vigorar na seguinte redação. Artigo 140. Cadê o que ele tá falando? É assim, eu só quero a parte que ele tá falando. Não existe. Porque eu sempre lembro, na condenação do mensalão, os ministros do STF condenando todo mundo igual e dando sentenças diferentes, porque eles não sabiam fazer conta de sentença. Então, se eles não sabem, eu também não me sinto. Não. Condenação do mensalão foi diferente. Se a pena é diferente, é porque a importância do crime é diferente. E outra coisa, não se faz julgamento conjunto. Nenhum lugar do mundo você julga 20 pessoas de uma vez. Porque por mais que você tenha um crime, sei lá, um assalto a banco, um cara só planejou o crime e o outro cara executou o crime, o nível de importância das duas ações são diferentes. Consequentemente, as duas vão ter um julgamento diferente. Não é? Porque essa pessoa que está falando esse tipo de coisa não sabe como funciona um sistema jurídico. Ele não sabe o que é o Estado, ele não sabe como funciona o sistema jurídico e está falando merda. Não é? Aí, o que acontece? Se você tem penas diferentes, é porque o crime e o dano causado é diferente. É simples de entender. Não é porque eles não sabem calcular a pena, é porque você não sabe como o aparelho jurídico funciona. Inclusive, por mais que o crime que as duas pessoas tenham cometido seja igual, pode ser no caso que isso aconteceu, que faça-se a delação premiada, aonde um cara vai lá e entrega informações. Então, o que ele faz? Ele pega uma observação completamente rasa sobre determinado fato, atribui características a elas que não são pertinentes ao fato, porque esse papo de dar a mesma sentença para todos e dar penas diferentes não faz sentido, porque o próprio mecanismo jurídico não permite essa prática. Então, ou seja, ele está pegando o objeto, atribuindo características que não são pertinentes ao objeto e chega nas conclusões que ele quer. Ou seja, ele está manipulando os fatos para corroborar aquilo que ele quer. Por quê? Porque ele não sabe nada do que ele está falando. Muito na obrigação, ok? Só
princípio da igualdade perante a lei aqui, ok? E você tem que aprender a ver as coisas em conjunto, né? Você não pode ver uma ação aqui do governo, de um político, pensar, isso aqui é bonitinho, mas o resto tá ruim, mas isso aqui pelo menos é bonitinho. Você tem que pensar assim, não. Vamos pensar como um mau caráter. Vamos pensar como um mau caráter, vagabundo, corrupto, defensor de ditadura. Vamos pensar isso aqui, que quer ser ditador. Vamos pensar como um cara desse. Por quê? Porque eventualmente um cara desse vai estar no poder, como está agora. Ou pode ser o cara que você gosta agora, mas pode ser que talvez seja outro depois. Pensa como Ditadura. Ditadura. Ele tá na ditadura, tá, gente? Ele tá falando livremente na internet, no canal dele, nas redes sociais dele, bloqueando quem ele quer, mas ele tá na ditadura. Tá? Ditadura. esse cara, como é que eu posso ligar esses negócios aqui pra fazer alguma coisa divertida? É só expandir a lista. Não, nós estamos aqui, pô, é injúria contra a raça, contra a etnia, contra a origem, tal. Vamos pôr aqui peso, vamos pôr aqui, assim, sei lá, vamos pôr coisas que podem enquadrar que se você fizer piada no político, ou que ofendem a honra da... Isso tá na lei? Em algum parágrafo dos que eu li tem isso lá? Tá vendo como é que essa galera é mau caráter? Porque, mano, ele cria o cenário hipotético pra justificar a asneira que ele vai falar depois. Não tem correlação, porque na lei, precisamente, não tem isso. A gente leu a lei de racismo e a mudança que foi feita depois. Não tem, tá ligado? do Brasil, talvez, ou de seus representantes eleitos, alguma coisa assim. De alguma forma... Ou... Exatamente, se ele tivesse, olha lá, o camarada mandou aqui no chat, se o Pateta Radical tivesse dado ao trabalho de fazer a menor pesquisa, ia descobrir um conceito básico de norma jurídica, individualização das penas. Até porque quem paga a pena não é o coletivo, é o indivíduo. Detalhe, ele é o cara que adora falar de indivíduo. Ele não consegue compreender uma parada dessa. Tá ligado? E isso aí, de individualização das penas, é a base do processo jurídico. A gente pode também usar o fato de que injúria é um negócio super amplo, porque ofender a honra e... Vamos usar isso, e a gente pode falar, peraí. O que a gente pode enquadrar como injúria? Vamos pensar. A gente tem um literal comunista, cara, isso é... Eu me sinto Olavo falando um negócio desse. Mas não tá errado, porra! A gente tem um literal comunista no Ministério da Justiça. Você tem um sistema de justiça que está abertamente buscando censurar opositores. Você tá censurado? Você cometeu o crime? Não, então você não tá censurado. Ainda você não cometeu o crime, né, Rafael? Ainda. Sei lá, que se eu te falo que você fuçar nos seus vídeos, eu acho alguma coisa aqui. Você continua incitando essa ideia de ditadura, continua mantendo essa narrativa de que essa ditadura tem que ser combatida. Com um pouquinho de reflexão jurídica dá pra te encaixar também, Rafael. Será? Eles que vão interpretar o que é ofensa. Você pode pegar alguém e falar assim, eu achei que essa piada... Não é eles não, filho. Tá escrito no parágrafo da lei. Você fala que leu a lei e depois vai falar que eles vão definir. Não, filho, tá no parágrafo da lei. E não é o juiz que vai definir por si só. Porque ele vai ter as provas de acusação, ele vai ter as provas de defesa, ele vai ter toda a questão da peça jurídica. Não é o cara chega lá, apresenta as coisas e o cara fala, isso é errado. Tá ligado? Ele cria o próprio cenário pra depois reclamar do cenário que ele criou, tá ligado? Mano, na moral, vamos fazer um exercício muito legal aqui agora. Ó, na moral. A piada aqui foi uma ofensa à origem dessa pessoa, não sei o que. Quem que decide? Eu mesmo, e mando pra cadeia. E é imprescritível. Senhoras e senhores, corrupção passiva prescreve. Vamos lá, vamos voltar aqui, só pra fazer sentido. Literal comunista, cara, isso é... Eu me sinto Olavo falando um negócio desse. Mas não tá errado, porra! A gente tem um literal comunista no Ministério da Justiça. Você tem um sistema de justiça que está abertamente buscando censurar opositores. Eles que vão interpretar o que é ofensa. Pode pegar alguém e falar assim, eu achei que essa piada aqui foi uma ofensa à origem dessa pessoa, não sei o que. Quem que decide? Eu mesmo, mando pra cadeia. É imprescritível. Senhoras e senhores, corrupção passiva prescreve. Não fez muito mais corrupção sentido. Passiva... Fez muito mais sentido
Fez muito mais sentido o argumento dele com essa música de fundo, né, velho? prescreve. Porém, agora, todo mundo que quer fazer crítica, Sim, gente, eu copiei o Luigi. Antes que alguém fale, antes que alguém comente aqui embaixo, sim, eu copiei a ideia do Luigi, tá? Luigi, te amo. ou quer fazer comédia, alguma coisa assim, e também tem um agravante da lei também, se foi feito na internet e tal, é um agravante também. Ou em concurso de 2 ou mais pessoas, ou seja, em aliança de mais pessoas e tudo mais, tem mais gente unida fazendo isso, é um agravante também. Todo mundo vai ter que pensar aqui, será que eu posso falar alguma coisa aqui que de alguma forma algum juiz que me odeia Mano, a parada é que, tipo assim, não faz sentido, porque ele não tem noção nenhuma de como funciona a peça jurídica. Não tem noção nenhuma, tá ligado? pode ser construída a ser uma injúria a alguém? Esse é o país que nós estamos agora. E tem que ser de uma, eu não vou dizer mais inocência, eu vou dizer Tá certo, copia estupidez. mais. Tem que ser de uma estupidez ímpar pra olhar pra isso aqui e pensar, ah, não vai dar nada. Não vai dar nada. Qual foi? Também falando de estupidez e hipocrisia da esquerda, vamos falar da derrubada do monarca. O que aconteceu? E o curioso é que ele basicamente ficou descobrindo pelo Glenn Greenwald. E isso foi um negócio. Caiu ele, caiu o Nicolas, caiu a Te Atualizei, que eu achava uma porcaria, já tinha bloqueado no Twitter há muito tempo, mas enfim, caiu um monte de gente aí. Pera aí, então você bloqueia as pessoas, Rafael? Então você não é a favor da liberdade de expressão delas? É só da sua, né? Ah. Por uma ordem do Alexandre de Moraes. E o Glenn saiu e falou, eu tenho ordem. Vazaram pra mim. E ela não pode ser publicada. Então o que acontece? As redes sociais eram pra receber essa ordem de derrubar as contas. A ordem, pelo que ele transmitiu, ele fez uma live na Rumble, em que ele mostrou a ordem e tudo mais, ele falou, olha, do que tá aqui, não é explicado o motivo. Essas redes sociais têm 2 horas pra deletar tudo sob pena de 100 mil reais por dia. Tem que deletar tudo esse troço aqui. Eles não têm como saber por quê. Não é falado. E quem está Eu queria muito ter acesso. Eu vou procurar depois essa sentença se eu ver se eu acho. Se eu achar, depois eu vou trazer na próxima live. sendo derrubado também não estará sendo notificado. Então eles terão que cumprir uma ordem que eles não podem nem dizer que cumpriu. Então, assim, se o Monark perguntasse pro Twitter por que você me derrubou, o que aconteceu, o Twitter tem que falar. Ele ia ter que meter a namorada louca. Não sei. Olha pra você ver como é que o cara é canalha. Aí ele apela pro estereótipo feminino. Né? É muito canalha, mano. É muito canalha. Você sabe o que você fez? Você sabe? Eu preciso te falar o que você fez? Eles iam ter que falar. E tem gente que acha que não existe Estado de Direito no Brasil. É um negócio fantástico, cara. E é legal o Glenn falando disso, porque, assim, primeiro, ele fala pra um público mundo e pro americano grande. Ele fala, gente, olha, isso aqui, pra um americano, isso aqui é simplesmente surreal. Pra um americano, isso aqui é simplesmente surreal. Olha que legal, você está no Brasil. Dane-se o que os americanos pensam. Dane-se o que o Glenn pensa. Ele pode falar dos Estados Unidos. Quem manda aqui é o povo brasileiro. Acabou. É só que a gente, no Brasil, tá tão acostumado com esse tipo de coisa que talvez não afeta mais tanto as pessoas. Mas esse tipo de coisa precisa ser internacionalizado. Alguém precisa explicar isso aí pro mundo e fazer o quê? É bom que ele tá fazendo isso, mas eu acho que alguém também precisa também ocupar esse espaço. Spa, eu vou ter que fazer isso aí. Na verdade, não é spa, eu vou fazer, já tá decidido. Ai, o espaço, gente! Mas o ponto é legal ele expondo isso. E a segunda coisa que é legal do Glenn falando disso Gente, ele quer ocupar os espaços. Ai, gente, ele é um jovem dinâmico. Tanto que coisa que ele critica. é que ele é de esquerda. O Glenn é de esquerda pra caramba, cara. Porra, se o Glenn é de esquerda, eu sou um Vectra 4 portas com turbo e nitro. Cara, O Glenn é tão de esquerda que na hora que ele foi entregar os arquivos da Wikileaks, se vocês não sabem, o Glenn fudeu o Assange, né? Ele quebrou o Julian Assange, né? Pra quem quiser saber, eu recomendo o filme O Quinto Poder. Quinto Poder? Não. É Snowden, Herói ou Traidor. O Quinto Poder é a história do Assange. e é legal quando ele vai e faz isso. E ele fala, vocês E no caso que eu falei que o Glenn fudeu o Snowden. de esquerda são um bando de hipócrita. Um bando de hipócrita. Vocês odiavam esse cara aqui, calvíssimo da República, porque ele era nomeado pelo Temer. Ele foi ministro de Justiça do Temer. Ô, quem disse que eu gosto dele? Quem te falou que eu gosto dele? Não gosto dele não, fi. Eu não gosto dele não, mano. Você que tá inventando que eu gosto dele. Ué, tu tá usando droga? Vocês falavam que foi golpe, que não sei o que, não sei o que. Aí de repente ele começa a censurar os caras que vocês não gostam, vocês ficam tudo quietinho, começa a defender ele, né, seus bandos de hipócrita. Não tem nenhuma espinha dorsal, moral, nada, vocês são desprovidos de qualquer coisa, é puramente um oportunismo. Primeiro que eu não faço análise moral, tá, Rafael? Vamos lá. Já que você quer falar nos seus termos, eu não faço análise moral, né? Quem faz análise moral é você, né? Eu pego os fatos e interpreto. Se o Alexandre de Moraes pegou e puniu alguém com a lei, né? Porque eu sou comunista, mas não sou burro, e até porque no Estado socialista existe lei, existe devido processo legal, né? Se o Alexandre fez as coisas de acordo com o rigor da lei, eu vou reclamar por quê? Eu tenho que reclamar porque você quer. Esse é o ponto. Então, ou seja, quando o Rafael não quer a parada, aí eu tenho que reclamar, não é? Aí quando o Rafael
quer, tem que acontecer. Então, ou seja, o mundo tem que parar tudo que está fazendo para perguntar para Dom Rafaelzinho se tem que fazer tal coisa ou não, né? Porque é aquele negócio, né? É sempre o venha a nós, o vosso reino nada, não é? Ideológico estúpido, achando que isso um dia não vai virar na cara de vocês. É isso que vocês são. E ô, meu querido, se você por um acaso conhecesse a galera a galera do movimento de esquerda, a galera, você pega, por exemplo, o Ian já falou diversas vezes nas lives dele sobre a questão de criminalizar a esquerda, que a gente já trabalha com essa possibilidade. Eu tô no Twitter, eu tô no Instagram, eu tô no TikTok, eu tô aqui no YouTube e tô aqui na Twitch, sabendo que minhas contas podem ser derrubadas de uma hora para outra e foda-se, sem motivo. Como a minha conta no TikTok já quase foi tirada do ar sem motivo, por um vídeo que o austríaco nordestino denunciou, né? Ou eu não sei se foi ele, se foi a galera dele, denunciou, minha conta quase foi pro espaço. E aí depois a minha conta voltou, o vídeo voltou. Mas essa galera faz ataque coordenado de reposte nas contas dos outros e muitas das vezes a pessoa não cometeu nada. A minha conta 1 do TikTok, ela tá quase, ela pode ser suspensa, não do TikTok, não aqui, tá ligado? Ela pode ser suspensa por causa disso. Porque eu vou lá, rebato o cara, ele não contra-argumenta, né? Aí ele vai lá atrás, fuçar, achar outra coisa pra mentir em cima, porque o garoto, aquele garoto, boa parte dos argumentos dele é mentira, né? Ele vai lá e derruba o meu vídeo. E aí o que acontece? Ele faz de Maria Joaquina e fala que não foi ele, né? Ele dá uma ele dá uma de Sonsa e vai de Elizabeth, né? E vai de ar-condicionado do Gugu. Ai, eu não fiz nada. E é legal que ele vem da esquerda. E aí é mais legal ainda, a esquerda responde como? Atacando ele. Não, peraí. Como é que você tá ousando falar isso? Você não pode falar isso aí, não. O Felipe Neto indo pra cima do cara, você olha e fala, mas vocês são justamente um bando de verme mesmo. Tem um cara do lado de vocês apontando isso e vocês vão lá e confirmam isso com essa atitude. Ele não é de esquerda, meu filho. Meu Deus do céu, velho. Na moral, eu tinha que receber muito dinheiro pra ficar reagindo a esse cara, velho. Porque é uma tortura. Né, o Glenn fez essa live aí expondo toda essa ordem, mostrou ela, e é chocante que ele fala assim, de todas as coisas que ele fez, ele já peitou muita gente, vários eu discordo, mas enfim. Ele falou, isso aqui foi a primeira vez que eu tive que pensar assim, será que eu posso publicar isso? Ele teve que conversar com advogados e tudo mais, entender, tipo, qual é o negócio aqui? E se eu publicar isso aqui, o que vai acontecer? Isso é o nível de surreal do Brasil. E agora o Monark está derrubado, ele só tem a plataforma. Cometeu crime? Cadeia. Cometeu crime na internet? Suspende a conta, tira o conteúdo. Cadeia. Acabou a conversa. Tá? Tá na lei? É crime? Cadeia. Acabou a conversa. Ponto. Monarca cometeu crime? Cometeu crime. Cadeia. Acabou. Da Rumble e ninguém sabe o que ele fez. Especula-se que foi um tweet dele lá, mas não se sabe. É um negócio Kafka. O Estado bate na tua porta e fala, você tá condenado. Pelo quê? Cala essa boca. Não, mas o que eu fiz? Você sabe o que você fez. Mano, na moral, ele tá citando o Kafka. Ele nunca leu o Kafka. Eu tenho certeza. Vamos lá, só pra vocês entenderem. O Kafka, deixa eu só ver o livro dele. Kafka. 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 Kafka é carne, porra. Metamorfose. Tem um livro dele, Franz Kafka. Acho que é esse aqui mesmo. Império Austro-Húngaro. Tem um livro dele que é muito famoso. Que ele é até usado por juristas, né? Porque ele vai tratar da questão de crime e tal, do julgamento de um crime. O processo, obrigado, camarada. O processo, é o processo? Vamos lá. O processo, livro. Galera do direito, esse aqui, ó, o processo, Franz Kafka. E aí o pessoal do direito lê esse livro. Eu duvido que ele leu, porque a analogia que ele está fazendo não tem sentido com o livro. Não tem sentido nenhum. Nenhum. Inclusive porque esse livro, inclusive eu vou até botar ele na minha lista de desejos da Amazon que eu quero comprar para ler. Ele vai narrar, se eu não me engano, camarada, se puder me corrigir, me acrescentar informação, eu vou ficar muito grato. Ele vai falar sobre a questão do processo penal. Tem nada a ver disso que ele tá falando. O que eu preciso fazer agora? Para de fazer. Tem o termo, processo kafkiano. Isso aí mesmo. O quê? Você sabe. Esse é o país que nós temos hoje. E o Monarca é um cara que não é apoiador do Bolsonaro. Você pode falar assim... Não, gente, o Monark não é apoiador do Bolsonaro, não é.
Monark fez um tweet falando que ia votar no Bolsonaro. Reclamou que o Bolsonaro não tomou uma atitude quando era para ter tomado. Tá reclamando do resultado das eleições. Colocou em xeque o resultado das eleições do segundo turno. Mas não é apoiador do Bolsonaro. Não é. Não é. Foi bolsonarista e tudo mais. Monark. Isso vai escalar. Por quê? Porque não só já existe essa vontade de escalar, já existia essa demanda, mas agora um bando de asno desprovido de qualquer sinapse ali foi lá e fez o que fizeram domingo passado em Brasília, o que abre espaço para uma escalada de autoritarismo fantástica. Escalada de autoritarismo qual? Vamos ligar os pontos. Flávio Dino falou que vai enviar, Flávio Dino, ministro da Justiça, comunista, literal comunista no Ministério da Justiça, velho. É um partido que não tem problema com o fato de que ditaduras comunistas genocidaram dezenas de milhões de pessoas. Tudo bem. Aonde? Provas. Provas. Quem que o comunismo matou na Segunda Guerra Mundial mesmo? Quem que os comunistas mataram na Segunda Guerra Mundial mesmo? Quem? É só isso que eu quero saber. Quem que eles mataram na Segunda Guerra Mundial? Porque ali foi milhões mesmo. Sabe? Da onde você tá tirando esse dado? Pra quem tá vendo esse vídeo, eu recomendo aí, ó, pra vocês, tá? Quem pagou a conta? A CIA na Guerra Fria da Cultura, tá? Tem um linkzinho mágico no meu perfil do Instagram e do Twitter que vai ter uma aba que chama Leituras Recomendadas, tá lá. Tudo bem pra eles. Isso quando não negam que aconteceu. Mas isso não é crime. Isso não seria crime. Agora, se ele achar que a sua piada é crime, tu vai pra cadeia mesmo e não tem isso imprescritível. É um vídeo de ideias radicais do camarada. Ele tá falando sobre a questão do monarca, um monte de coisa. Fantástico. Ele falou que ele vai mandar um projeto de regulação de redes sociais e de internet. Já era óbvio que isso ia acontecer. Já era óbvio que essa batalha viria. O Paulo Pimenta, também conhecido como Ô, na moral, gente, na moral. Vamos lá. Essa parada da regulamentação da internet, eu não tenho medo nenhum disso. Eu não tenho medo nenhum disso. E olha, que volta e meia eu baixo um PDFzinho de um livro, mas é para fins acadêmicos, de acordo com a lei eu posso, tá bom? Eu vou lá no LibriJam, pego um PDF que para fim acadêmico a lei permite, né? Mas eu vou lá, pego uma série, pego um filme, que tecnicamente eu poderia ser preso por isso, tá ligado? Às vezes ver um filme coisado, ou que nem por exemplo, vai ver que eu quebro as regras da HBO Max e tal, que às vezes eu divido conta, eu pego a conta emprestada da HBO Max, e poderia ser denunciado por isso, papapá. Eu não tenho medo nenhum disso. Normalmente quem tem medo de regulação da internet é quem comete crime na internet. É simples de entender, tá ligado? Já que a paixão deles é analogia, vou fazer uma analogia bem fácil de entender. Você tá lá, você e sua família, viajando de carro, né? E a polícia te para. Não tem nada de errado, os documentos do carro estão em dia, os seus documentos estão em dia, os documentos de todo mundo ali estão em dia, tá todo mundo certo. Vocês só estão fazendo uma viagem pra praia. Fim de semana, pô, pegar uma prainha, pá, maneiro. O policial te para. Você não tem nada de errado, você vai correr por quê? Simples, é só essa pergunta. Você vai ter medo do policial por quê? Se você tem medo de algo é porque você comete crime, é porque você está errado. É simples de entender. É A e B, tá ligado? Não precisa ser nenhum gênio para perceber isso. Porque quem tem medo de regulação, de fiscalização, é quem comete crime. É simples. Montanha na lista do Odebrecht, que é atual ministro de Comunicações, falou que não é hora ainda de discutir redes sociais. Ele falou isso semana retrasada, eu acho, não sei. Mas ele já deu tom, vai acontecer. Isso é uma coisa que eu tô falando há muito tempo. O PT não consegue existir num ambiente de imprensa e redes sociais. Ele faz uma redução tão rasteira, ele trata como se fosse toda e qualquer injúria que vai ser equiparada ao racismo. Sério, o cara é desonesto. Mano, ele é burro. Tá ligado? Ele é burro. Livres. Por isso que o TSE teve que entrar censurando, teve que entrar fazendo o que Tá faz. ligado? Ele põe essa vitrine ali atrás de livro pra parecer intelectual. Só pra isso. Duvido que ele deve ter lido metade desses livros. Fez o Lula ter aquela margenzinha lá e conseguir. Ou alguém acha que se o TSE tivesse deixado o livro, o Lula teria ganho. Pois bem. Eles já sabem que eles Detalhe, olha só. Ele deixa aqui atrás essa placa do YouTube e esse certificado pra tentar passar credibilidade. Gente, eu tenho diploma. Não sei se vocês sabem, eu tenho diplomação já de uma graduação. Tecnicamente, eu estou na minha segunda graduação. Vocês já viram algum lugar aqui diplomas? Já viram algum vídeo meu eu colocando diploma atrás para parecer intelectual? Vocês já viram alguma estante de livro atrás de mim? Eu gostaria de ter uma estante de livro, meus livros organizadinhos, bonitinhos, mas não para ficar mostrando para os outros.
tá ligado? Não conseguem existir nisso. Eles precisam regular redes sociais. A gente já sabia que ia vir. Mas a gente já sabia também que ia ser uma batalha meio difícil. Agora, os imbecis lá. Lá, não pode regular a rede social. Por quê? Porque você quer ter liberdade de cometer crime em rede social. É por isso que você é contra a regulação. Você quer ter liberdade de cometer crime em rede social. É fácil de entender. Brasília deram tudo pronto na mão do Flávio Dino. E agora ele vai jogar um projeto de regulações de redes sociais, de internet, pra regular o que eu e outras pessoas. Ô, Rafael. Não é só o Flávio Dino que vai fazer isso, não, tá? A Europa tá fazendo isso. A China já tem isso, graças a Deus. E aí aquela questão, regular a rede social é gostoso demais. Assinado Xi Jinping. Mas vamos lá. Todos os países estão caminhando nessa direção de regular a rede social, porque é um problema. Né? Tem até aquele documentário da Netflix que fala um pouco sobre isso, aquele O Dilema das Redes, tá ligado? Que aí a metade, o começo dele ali até a metade é bem interessante, que pega os profissionais que trabalham com isso, que boa parte das redes sociais é para fazer mineração de dados das pessoas, para vender para as empresas, todo aquele panorama que a gente já conhece, tá ligado? E aí se tem todo um debate porque tem que regular, porque tem que impedir essa mineração de dados, porque esses dados que são coletados são repassados para outras empresas, muitas das vezes sem o usuário saber, mas segundo ele não tem que ter regulação de dados. O Google tem todo o direito de pegar todo o posicionamento do seu GPS, os lugares que você frequenta, tá ligado? Os sites que você acessa, pegar isso e vender para uma empresa. Mas não, as empresas, gente, elas são extremamente confiáveis. Pô, confiável pra caralho. Quantas vezes vazou os cartões de crédito na Steam mesmo? Quantas vezes a PSN foi hackeada mesmo? Quantas vezes essas empresas já vazaram dados pessoais mesmo? O caso do Cambridge Analytica é o quê? Aí não tem que regular. Né? A gente já tem N provas que determinados lugares onde armazenam os dados pessoais da pessoa tem que ter regulação, tem que ter um sistema brutal de proteção. A gente já tem prova disso. Já temos prova disso a dar com pau. Mas aí fica essa galera aí, porque vão regular a mídia. Vocês estão com medo de quê, querido? Vocês querem cometer crime e não ser preso por isso? Não, em nenhuma sociedade humana isso aconteceu. Se for pegar nas organizações tribais lá atrás, entendeu? Mais de 10 mil anos atrás, quando a gente estava no Homo sapiens sapiens, lá no começo, quando a arcada dentária nossa era muito maior. Você pega nessa época, se alguém tivesse um comportamento que não era adequado ao grupo, sofria sanções, entre aspas, não pode ser chamado de sanção diretamente, mas sofria represália do grupo. Naquela época já tinha esse tipo de coisa, mas você quer a liberdade de cometer crime e não ser preso. Qualquer sociedade humana, quem foge às regras é condenado. A parada... Nossa, parecia um Fusca batendo biela agora. A parada é que é o seguinte... Quando você pega as redes sociais para analisar, quando você pega os códigos penais, não a rede social, mas você pega os códigos penais, como eles vão evoluindo ao longo do tempo, por exemplo, quando você pega crimes digitais, os crimes digitais em alguns países eles são equiparados a crimes comuns, por exemplo, o famoso golpe do Pix, essas paradas, eles são equiparados a estelionato, tá ligado? Discurso de ódio na internet, ele é equiparado ao discurso de ódio, por aí vai. Só que tem determinados crimes digitais que você não consegue equiparar ele a nenhuma outra lei. Então o que você faz quando você tem um crime que ainda não existe lei para ele? Olha, você cria uma lei. É simples. Sabia disso? É simples. Antes do processo de colonização, lá atrás, né, não se tinha uma discriminação tão grande entre as etnias. Quando você pega lá nos povos tribais, lá atrás, lá nas sociedades tribais, lá atrás mesmo, bem lá atrás, naquela época não se tinha o preconceito, não se tinha o racismo. Não é? Porque as tribos viviam isoladas, elas resolviam seus problemas entre si com os confrontos, não tinha uma questão étnica propriamente dita envolvida. Ela vai surgir depois na história. Se surge depois e você pega, é um tipo de comportamento repreensível, é um tipo de comportamento que tem que ser rechaçado, o que você vai fazer? Vai criar um dispositivo legal, dentro do aparato legal, para rechaçar esse tipo de comportamento. Mas o racismo ele sempre existiu? Não, ele é algo que surge ao longo do tempo. Aliás,
Aliás, o racismo é um processo racional de uma condição material. Primeiro acontece a estrutura de dominação sobre outros povos com uma predisposição, predisposição não, essa palavra ficou ruim, né? Com o fator da raça incluso, para depois vir o racismo. Não acontece primeiro o processo racional para depois o material. Primeiro o material, depois o racional. Tá ligado? Então, ou seja, você tem toda essa parada, todo esse tipo de comportamento que é socialmente repreensível. E aí o que você faz? Ele é repreensível, você cria um dispositivo legal. Não faz sentido a argumentação do cara, velho. Fala aqui quem sobrou, né? O que pode falar aqui. Esse é o nosso futuro. Para encerrar, Bruna, bota o clipe aqui do Maduro. Lo hablaba con el presidente Lula da Silva por teléfono el otro día. Lo hablaba personalmente con el presidente Gustavo Petro. Lo hablaba con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Está llegando una hora nueva, una hora especial para juntar los esfuerzos y los caminos de los pueblos de América Latina y el Caribe, para avanzar en la conformación de un poderoso bloque de fuerzas políticas, de un poderoso bloque de poder económico, que le hable al mundo, que invite al mundo también a la integración, que invite al mundo a la construcción de nuevos polos de poderes, de esa comunidad de destino compartido que habla nuestro hermano. O que ele viu de problema nessa fala? Qual que é o problema dessa fala? Até agora, particularmente, tipo assim, não tá falando, quer criar um bloco de contra-hegemonia. É ruim isso? Mayor, el presidente Xi Jinping, como una comunidad de destino compartido, o de ese mundo pluripolar, multicéntrico que habla nuestro hermano mayor, el presidente Vladimir Putin, un bloque latinoamericano, caribeño, cohesionado, unido, avanzado. Y así lo digo, así lo anuncio, Venezuela se pone al frente de la batalla por la construcción de ese mundo de patria grande, de esa fuerza independiente y soberana que le va a traer más felicidad, progreso y prosperidad a nuestra patria y a todo el continente latinoamericano y caribeño. Qual que é o problema desse discurso? Eu não entendi, não. Uai? Qual que é o problema da parada? Criar um bloco contra-hegemônico? Ah, então você quer manter a hegemonia dos Estados Unidos. Então você quer manter a hegemonia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que importa. Só os Estados Unidos. Entendemos, percebemos bem. Sabe onde você quer chegar. Sabe onde você quer chegar. Aquele post que você fez no Twitter que eu não posso ver, inclusive, porque você me bloqueou, né? Liberdade de expressão é a minha, a dos outros foda-se, não é? Pra você que tá vendo isso no YouTube, aqui tem outro vídeo pra você. Se quiser apoiar o trabalho, tá aqui, ó. Tá aqui o QR Codezinho. Tem a bolinha aqui. Se inscreve aí, deixa o like, tá bom? Compartilha com os amiguinhos, dá esse apoio pra nós, porque eu tô derretendo meu cérebro aqui pra você se divertir com o meu sofrimento, tá bom? Beijo no coração e na alma. Até a próxima e falou!